Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 13 de agosto, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Após um dia intenso de missão, Jesus acolheu com misericórdia a multidão, pregou a palavra de Deus, curou os doentes, saciou a fome do povo com a multiplicação dos pães e os despediu cheios de amor. No meio dessa multidão há um rosto conhecido. É o seu, este rosto é o meu. São pessoas que vivem a fé, que procuram o Senhor com humildade e com sinceridade, apesar de nossos pecados. E assim, todas as vezes que participamos da Santa Missa, todas as vezes que vivemos uma vida de oração, que recebemos o corpo e o sangue do Senhor, nós nos inserimos no meio dessa multidão que é saciada pelo pão eucarístico, que é tocada pela palavra de Deus, que é conduzida pela força do Espírito de Deus. E Jesus então tem esse carinho especial com cada um daquela multidão, se preocupa com aquela multidão. E Jesus os despede para que eles possam voltar para casa. E agora eles não voltam mais para casa do jeito que vieram, voltam em paz, saciados pela palavra e pelo pão. Voltam para casa saciados, pois sentiram-se amados pelo Senhor. Somente quem se sente amado, quem descobre o amor de Deus, pode voltar para casa com tranquilidade, com essa sensação de que não estamos sozinhos. E quando voltamos para a vida, para casa após a Eucaristia, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa casa é a mesma, a nossa família, nosso trabalho, mas nós não. Nós somos diferentes porque sabemos que não estamos sozinhos, que tudo tem sentido e que Deus não nos abandona jamais. E depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. Uma noite inteira em oração. Jesus está unido ao Pai. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, e o vento era contrário. A barca que representa a nossa vida. Esta barca está sem Jesus, e por isso é agitada pelos ventos. Sem Jesus, a nossa vida não tem paz, não tem calma. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos, naturalmente, nunca haviam visto alguém andar sobre as águas, especialmente de madrugada. E eles têm medo e gritam, estão apavorados. Porém, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus está dirigindo hoje esta palavra para nós. Coragem, não tenham medo, pois o medo é falta de confiança, é falta de fé. Jesus está junto de nós, e se Ele está junto de nós, tudo é possível. Tudo é possível para quem tem fé, tudo é possível para quem crê. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Pedro caminhava muito bem ao encontro de Jesus, mas sentiu medo do vento e da tempestade que se aproximava.
e o medo o fez afundar. Ao invés de confiar em Jesus, de manter seus olhos fixos em Jesus, ficou refletindo sobre o medo. Se esqueceu de Jesus e afundou. Mas ele pediu: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu sua mão e o segurou. Também nós, nas horas tristes da vida, na hora da dor e do sofrimento, estendamos nossa mão para Jesus. Clamemos por Ele e Ele irá nos salvar. E logo que Jesus subiu na barca com Pedro e os apóstolos, a tempestade se acalmou. Com Jesus, tudo pode ficar mais tranquilo. As tempestades se acalmam e nós vencemos, e nós chegamos ao porto seguro da vida, que é o nosso céu. E os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que nós também possamos reconhecer esse amor misericordioso de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.